O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. É muito interessante que quando ouvirmos esse evangelho, essa pregação, parece que Jesus está condenando os ricos, ou dizendo simplesmente que para eles a porta dos céus estão fechadas. Lógico, para quem lê a Sagrada Escritura numa veiazinha ideológica que nós conhecemos por aí, com certeza vai querer condenar os ricos e dizer que o reino de Deus é dos pobres somente. Em primeiro lugar, Jesus não está condenando nem fechando a porta para os ricos, em hipótese alguma. Nós estamos falando de um caso específico de uma pessoa que se aproximou de Jesus, que queria o céu. E Jesus falou: olha, está aqui a forma de irmos para o céu, está aqui, é os mandamentos, não tem outro caminho para irmos para o céu a não ser os mandamentos. E ele disse: olha, mas eu já observo, já faço tudo isso, Senhor. Aí Jesus: falta uma coisa. Aí Jesus foi no ponto, no calcanhar de Aquiles dele, que era a sua riqueza, ou seja, ele vivia escravo da sua riqueza. Essa é a questão, porque muitos dos ricos não entrarão nos céus, porque colocaram a riqueza como Deus deles. É muito simples de entender esse evangelho. Jesus está falando do apego que muitas pessoas ricas têm ao seu dinheiro, ao seu status, aquilo que estão construindo, que pensam que têm. Sabe qual é a maior tristeza das pessoas, ou mesmo do próprio rico, nesse sentido, de apego, de escravidão? É que no fim de tudo, ele perdeu o tempo e perdeu o céu, porque ele não tem nada. A maior frustração do ser humano é achar que tem alguma coisa, ou que é dono de alguma coisa. Eu tenho uma mansão. Mentira. Eu tenho carro. Eu tenho conta bancária. Não tem nada, meu filho. Se você morrer amanhã, vai ficar tudinho. E se você não gastou o dinheiro, quem ficou vai fazer a festa. Né? Nós não temos nada, infelizmente. E Jesus está falando dos ricos que têm o dinheiro, a sua riqueza, como o seu Deus. Como existem muitos pobres também que têm outros tipos de escravidão e de dependência, e que também não vão entrar no céu. Por quê? Porque colocaram alguma outra coisa como Deus da sua vida. Ou seja, o convite aqui é o desapego.
Ontem nós celebramos Beato Carlo Acutis, um jovem riquíssimo, milionário, e que vai ser santo, porque para Deus tudo é possível. Francisco de Assis, riquíssimo, tirou até as próprias vestes e entregou para o Pai. Não preciso disso para entrar no céu, para ser feliz. Se desapegou, despojou-se. Lógico, Francisco de Assis foi radical, mas foi uma opção pessoal, porque ele sabia que se continuasse também apegado à riqueza como seu pai era, ele perderia o céu. O Carlo não precisou fazer como Francisco, mas ensinou sua família a se despojar. O grande legado do Beato Carlo Acutis é que ele fez com que a família ressignificasse a fortuna que eles têm. E olha que eu sou a pessoa mais com autoridade para falar disso, porque morei 1 ano na casa dele. E sei disso, como sua família ressignificou a riqueza. E tem um filho santo, que é um jovem rico. Ou seja, o problema não é ser rico. Não é e nunca será. O problema é a minha escravidão, o meu apego, a riqueza que eu coloco no lugar de Deus. Esse é o problema. Esse é o problema. Como esse jovem, o que aconteceu com ele? Voltou para casa abatido e triste. Nós não temos relatos nenhum no Evangelho que ele voltou. Até porque Jesus fez o convite para ele, vai. Jesus exigiu dele a radicalidade. Nesse caso, exigiu a radicalidade. Por quê? Porque Jesus foi no ponto central. Te falta uma coisa. Você vender tudo. Jesus não pediu, vende alguma coisa, disse tudo. Porque Jesus sabia que ele já tinha um outro Deus, a riqueza dele. Observava todos os mandamentos, viu? Bonitinho, honrava pai e mãe, não cometia adultério, tá? Não matava, não fazia mal para ninguém. Mas por uma escravidão, ele iria perder o céu. Mas ele estava preocupado, ele sabia o que eu devo fazer para ter a vida eterna. Então ele sabia que estava faltando alguma coisa. E Jesus foi no ponto central. O teu problema é a tua riqueza, que faz de você um escravo. Para muitos ricos, a sua riqueza não é problema. Eu conheço pessoas livres, que vivem como se não tivessem. Não tem coisa mais bonita no mundo. Aliás, a nossa maturidade, os anos passando, deveria fazer com que nós compreendêssemos isso. Todos os dias, escuta o que o padre vai falar agora. Todos os dias nós estamos nos despedindo desse mundo. Amanhã você já está mais perto de morrer, sabiam disso? Amanhã você já está com o tchau mais próximo. Todos os dias é uma despedida. É uma despedida que estamos fazendo. Porque não ao nos despedirmos, ao caminharmos para a finitude temporal, também não façamos esse processo de desapego. Para, quem é escravo disso, pelo amor de Deus, para. É esse o convite de hoje. Jesus não está condenando o rico, não está falando, só está dizendo que para eles é mais difícil, porque tem gente que põe sua segurança no dinheiro. Para o pobre é mais fácil ir para o céu, porque ele não tem dinheiro para ficar escravo. Né? Melhor nem ter mesmo, né? Porque se ficar rico, vai ficar escravo também. Né? Dizem que o pobre que nunca tem dinheiro, quando ganha na loteria, se lambuça, perde tudinho depois. Né? Porque não sabe lidar, se deslumbra. Somos chamados ao equilíbrio. Ao equilíbrio. Eu posso ter e ser desprendido. Quanto mais é desprendido, mais não te falta. Quanto mais o Carlos ensinou a família a ser livre, mais ricos eles ficam, para mais ainda poder ajudar aqueles que necessitam. Olha, que coisa bonita. Que coisa bonita. Então, por que está aqui o Evangelho de hoje nos dá um exemplo claro, que o problema não é ser rico, porque nós vamos ter um jovem riquíssimo, mais rico que Francisco, que vai se tornar santo daqui a pouco. Para a gente não sair daqui com essa ideia, e muitas vezes com um discursinho ideologizado, de que só vai para o céu os pobres, nada disso.
Aliás, a maioria dos santos eram ricos. Se nós formos olhar a história dos santos. Por quê? Porque se desprenderam, se despojaram. Entenderam que toda a riqueza desse mundo fica aqui mesmo. Mas a riqueza maior é o abraço de Deus. A riqueza maior é a eternidade. E como eu disse antes, não esqueçam. Todos os dias nós estamos nos despedindo desse mundo. Todos os dias estamos partindo um pouquinho. Então, por que não fazermos e entrarmos nesse projeto de santidade que, além dos mandamentos, me convida a me desapegar de alguma coisa que me escraviza? Não é só o dinheiro, não. Cada um sabe, de repente, onde que você está apegado. Cuidado com certos apegos, porque os apegos te levam e fortalecem o teu orgulho. E se tem algo que destrói e manda a gente para o inferno, é o orgulho. Ô coisa terrível é o orgulho. Porque o orgulhoso acha que ele é o centro, que ele está certo. Ofusca e tira dele a capacidade de perdoar e de pedir perdão. É terrível. Por quê? Porque ele cria dentro de si mesmo um Deus. O orgulho é uma espécie de Deus que comanda os corações de muitas pessoas por aí. E comandados pelo orgulho, faz com que muitas vezes você não volte atrás, porque o convite foi feito a esse rapaz. Vende tudo, depois vem e segue-me, vem ficar comigo. O rapaz foi triste. Por quê? Porque ele preferiu ficar, talvez, a gente não sabe, a Sagrada Escritura não diz se ele voltou. Deduzimos que não. Porque senão ali mesmo ele teria se despojado de tudo. Sim, Senhor, aqui estou, vamos para frente. Mas ele voltou triste e abatido. Talvez ficou um bom tempo ainda refletindo a situação. E se um dia nós nos depararmos diante de um chamado de Deus para algo que me questiona e que exige de mim um despojar-se, um desapego, faça. Porque é Deus te dando a oportunidade daquilo que falta para você ir para o céu. Como foi para esse rapaz. Falta uma coisa. Hoje, se cada um de nós aqui for fazer a sua autoavaliação na sua consciência, o que me falta? Se fosse hoje a minha despedida, eu iria ter o céu? Ou tem alguma coisa que me prende ainda? Se tem, é melhor começar a rever, é melhor começar a pensar, ou quanto antes se desfazer desse tipo de dependência, ou desapegando-se, para que você não fique nem triste nem abatido, e não deixe o orgulho tomar conta. Sejamos livres, livres para o céu. É isso que Deus quer de cada um de nós. Portanto, meus amigos, tudo é possível para quem acredita em Deus. Deus nos dá graça e nos instiga cada dia a fazermos as mudanças necessárias. Como Carlos, como Francisco, como Santa Catarina de Sena, como Santa Teresa d'Ávila, como Teresinha de Jesus e tantos outros que são para nós um modelo de vida. Por que não também eu não posso fazer esse questionamento e ver onde que eu estou dependente, apegado, e ser livre, com o que eu tenho e com o que eu sou. Não coloquem nada, absolutamente nada, no lugar de Deus, muito menos o que você tem, porque você, eu, nós não temos nada, tudo é emprestado. É enquanto aqui estivermos, depois fica, sabe lá, para quem? Né? Para quem? Porque as pessoas às vezes colocam e vão criando seus deuses, mas elas não te dão a vida eterna aqui não, nada disso. Então vamos usufruir, vamos viver bem, mas desapegados e livres, porque o céu vai exigir um coração livre para estar com Ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,